Aleluia. Louvado é engrandecido é o nome do Senhor. Cumprimento os queridos irmãos com a paz do Senhor Jesus, a todo que está em seu lar e a que está aqui presente. Vamos iniciar esse culto para a honra e a glória do nosso Senhor. Amém. Gostaria de estar lendo aqui a palavra oficial. Aleluia. Tu és nosso Deus, Pai. Se encontra aqui no Salmo 46. Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas cujem se perturbe, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cuja corrente alegrai-se a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecerá, os rios se moverá. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aleluia. O Senhor do exército está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que desassolações tem feito a terra. Ele fez cessar a guerra até o fim da terra. Quebrará o arco, cortará a lança, queimará os carros no fogo. Aquietai vós, sabei que eu sou aquietai vós, sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor do exército está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Pai, na Tua presença, para te ouvir a Tua palavra, Pai. Sabemos que o Senhor é o nosso Deus. Pai, fala conosco, fala a cada coração, Pai. Pai, põe a Tua palavra nos nossos corações, Senhor. Eu te peço, Pai, fala conosco em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Vamos louvar aqui o louvor da harpa. Se encontra 141. É. Aleluia. Onde guiar o meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, põe-me ferida sob a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sob a cruz, redimi todo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descansa em paz, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador.
Tu me compraste sob a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sob a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia. Para o seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá fico morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sob a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia. Como é maravilhoso. Jesus nos comprou com seu sangue precioso. Aleluia. Não há nada na nossa vida, não há nada que possa se afastar dos caminhos de Deus. Podemos passar por muitas provações, por muitas perseguições, mas sabemos que o Senhor está conosco. Ele é o nosso Salvador. Aleluia, aleluia. Vamos louvar o... quatrocentos e 22. Aleluia, louvado e engrandecido é teu nome, Pai. Não somos nada sem ti, não somos nada sem a tua presença em nossas vidas, Pai. Aleluia. 422. No céu não entra pecado, fadiga e tristeza e nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não pode agora ofuscar do reino e gozo celeste que Deus tem para mim preparar. E eu vou para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de toda idade, a Deus é de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, das glórias que há é de ver. Oh, com gozo é de ver quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário, a casa que há é de ter, no meu terno vestuário, no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, do quais poderei desfrutar.
E eu vou para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus é de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, das glórias que há é de ver. Oh, que gozo eu vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Aleluia. No céu o luto é banido, enterro não hão de passar, sepultos jamais são erguidos, lá morte não vão encontrar. Aleluia. Os velhos serão transformados, mudado nós vamos ficar. A quais Deus preparado. Aleluia. Do céu para sempre brilhar. E eu vou para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus é de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, das glórias que há é de ver. Oh, que gozo eu vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Aleluia. Louvado é engrandecido é em nome do Senhor Jesus. Gostaria de estar chamando o presbítero Adailton para estar ministrando a palavra do Senhor. Aleluia. Oi? Aleluia. Todos que estiver em seu lar, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo o seu louvor, esteja de pé e vamos orar, vamos pedir ao Senhor para que venha nos proteger de todo mal. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, te agradecemos, Senhor, mais uma vez estar aqui na tua presença, Pai. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha tocar em nossos corações. Está aqui o presbítero Adailton que vai ministrar a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha colocar, venha transformar o coração dele para que ele venha falar do Teu amor. Sabemos, Deus, que o Senhor é o nosso Rei. Sem nada, sem o Senhor nós não somos nada. Então, Senhor, que o Senhor venha colocar a Tua palavra na tábua do coração do presbítero Adailton. E eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorifico a Deus pela oportunidade que Ele concede a mim de poder estar aqui dando início a essa live. E eu quero dizer a todos que estão em seus lares, que vão assistir essa live, que Deus possa falar no teu coração, que Deus possa te abençoar de uma forma toda especial. E aos que aqui estão participando dessa live, deste culto, que Deus venha nos dar vitória, que Deus venha realizar o desejo do nosso coração. Louvado seja Deus. Convido os irmãos, você que está em sua casa, pegasse a sua Bíblia
no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 21. Lucas, capítulo de número 21, que diz assim a palavra do Senhor. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que toda esta pobre viúva. Porque todos aqueles que deram como oferta de Deus do que lhe sobeja. Mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, é com alegria que eu compartilho com os irmãos essa palavra, essa mensagem, essa escritura, o qual ficou registrado para nos trazer orientação, para nos trazer direção, para nos dar o norte. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, por Ele ter me resgatado do lamaçal do pecado, ter tirado lá do lamaçal da lama, me colocado sobre uma rocha e colocou uma palavra na minha boca para anunciar as coisas grandes que Ele tem feito na minha vida. Louvado seja Deus, e certamente Deus Ele tem feito muito na tua vida. Eu quero aqui aproveitar esta oportunidade, junto com os irmãos, para desfrutar desse privilégio de poder aprender com Deus. Aqui, amados irmãos, nesse texto sagrado, Jesus, ele se encontrava no templo e ele, observando todo o movimento, toda a agitação, ele pôde observar no momento de ofertar que algumas pessoas que ele coloca e ele esclarece aqui como pessoas ricas, que elas lançavam as suas ofertas na arca do tesouro, de uma forma que deixava claro, que deixava patente, que aquelas pessoas, ela tinha uma boa reserva, ela tinha uma conta satisfatória. Aquela oferta que elas estavam entregando não iria lhe fazer falta naquele momento. Certamente elas faziam com aquele ar de alegria, com aquela satisfação que era notável. Mas também o Senhor Jesus observou uma senhora, uma pobre viúva, a lançar no gasofilácio as 2 únicas moedas que ela tinha. E ele disse: esta pobre viúva lançou mais, ela deu mais do que todas as outras pessoas.
de que todas aquelas pessoas que têm como rico, porque do que ela tinha, da sua pobreza, ela deu tudo, que era o seu sustento. Amados irmãos, esse texto, ao lermos esse texto, a gente já percebe que a gente pode iniciar uma doutrina, um ensino a respeito de contribuições, a respeito de dízimos, a respeito de ofertas. Mas não é isso que eu quero falar diretamente com os irmãos, a respeito de dízimo, a respeito de ofertas. Não. O que eu quero compartilhar com os irmãos é o que Jesus viu através da atitude dessa senhora, através do ato dessa senhora, o que estava por detrás da atitude dela de ofertar tudo aquilo que ela tinha. E a gente, ao ler a Bíblia, a gente vai aprendendo que Deus, que o Senhor Jesus, a maneira dele ver as coisas não é igual a nós. A gente vê de uma maneira diferente daquela que Deus vê. Louvado seja o nome de Jesus. Os irmãos entendem que o olhar de Deus, o olhar de Jesus ele é penetrante. Quando eu olho para alguém, o meu olhar chega até o seu corpo, a sua pele. Eu vejo os seus olhos, vejo a sua boca, o seu cabelo, sua roupa, seu terno. Mas é só aí que o meu olhar vai. Mas o olhar de Jesus, ele vai além. E os irmãos querem ver como Deus olha além e como o homem também olha diferente de Deus? O homem olha de forma aparente, aquilo que está no exterior. A avaliação do homem é sobre aquilo que ele está vendo, que os seus olhos físicos podem enxergar. Nós temos aqui, no livro de 1 Samuel, no capítulo 1 de Samuel, e no versículo 9, que diz assim, a respeito de Ana. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esquecereis, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse,
Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Então os irmãos observem que Ana, na sua amargura de alma, ela não conseguia pronunciar palavras audíveis. Ela estava angustiada, porque ela desejava ter um filho. E ela era uma mulher estéril. E ela via que uma mulher estéril naquela época, naquele tempo, era uma maldição. Então aquilo angustiava ela, porque ela queria ser mãe. E ela, no momento que ela estava orando, o sacerdote Eli estava atento, mas ele fez um julgamento superficial. Eli já estava prestes a cair. O seu discernimento já tinha ido embora. Ele julgou que ela estava embriagada. Mas ela não estava embriagada, ela estava angustiada. Estava com a sua alma angustiada. E orava ao Senhor para que desse, para que abrisse a madre dela, para que ela pudesse ser mãe. E assim o Senhor atendeu o seu pedido. Então os irmãos vê que o homem, que cada um de nós, quando olha para alguém, a gente não tem aquele poder, aquela capacidade de penetrar lá na alma, lá no coração, lá no centro do eu da pessoa. Só Deus tem este poder. Da mesma forma, no capítulo 16 do mesmo livro, é quando Deus manda Samuel ir na casa de Jessé para ungir o rei. E Deus manda que ele preparasse a sua vasilha com azeite e fosse lá realizar um sacrifício, convidasse a família. E no versículo 6 do capítulo 16 de 1 Samuel, está escrito assim: e sucedeu o quê? Entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Deus, Ele olha para o teu íntimo, para o teu coração. Muitas das vezes, as pessoas fazem julgamentos precipitados, tiram uma conclusão errada da minha e da tua vida. As aparências enganam. É por isso que devemos sempre pedir a Deus que nos conceda discernimento, que o Espírito Santo sempre esteja atuando em nossa vida, para que possamos fazer uma avaliação de forma condizente. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amados irmãos, e a Bíblia, ela continua nos ensinando, ela continua falando ao nosso coração. Os irmãos veem que Jesus, no capítulo 5 de Lucas, no capítulo 5 de Lucas, nós vamos ter uma referência a respeito daquilo que Jesus viu. No versículo 2, capítulo 5 de Lucas, versículo 2 diz assim:
e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Aqui, Jesus está vendo que os pescadores, Pedro, Tiago, João, que ainda não eram apóstolos, ainda eles estavam em preparação para a chamada, e Jesus estava vendo eles lavando as redes, e certamente as pessoas que estavam nas proximidades, ali na margem da praia, também estavam vendo que ali tinha alguns pescadores que estavam limpando a rede, preparando para a próxima etapa, para o próximo trabalho. Mas Jesus viu além. Jesus viu que aqueles homens trabalhadores que viviam da pesca, a sua profissão era pesca. E através da pesca, através dos peixes que eles pescavam, eles tiravam uma parte para a sua alimentação, juntamente com a sua família. A outra parte, eles vendiam, e ali eles pagavam as suas dívidas, acertavam os seus compromissos, e poderia até guardar uma parte do dinheiro que ali veio da venda do peixe. Só que aqueles homens estavam lavando as redes, e Jesus, o olhar penetrante de Jesus foi lá na alma, lá no espírito, e viu a angústia, a tristeza daqueles homens que viviam da pesca. Eles tinham trabalhado a noite toda e nada tinha apanhado, nada tinha pescado. E agora eles estão lavando a rede. Aquelas pessoas que estão em seu derredor estão vendo simplesmente eles lavando a rede, mas eles não conseguem entender o sentimento daqueles homens. Jesus está te vendo, minha irmã, meu irmão. Jesus está te vendo, minha irmã, quando você está em sua casa lavando a sua louça, seu pensamento viaja, e você está lavando a louça, mas você está preocupada com o filho, com a filha, você está preocupada com as dívidas, está preocupada com o aluguel, com um problema, uma causa na justiça, e você está ali ocupada em seus afazeres, mas a sua mente está trabalhando, e Jesus está vendo. Eu posso lhe afirmar que você não está sozinha, que você não está sozinho. O Senhor está contigo. Ele está te olhando, Ele está te observando. E Jesus, Ele olhou, viu a situação daqueles homens, ministrou a sua palavra, falou aquilo qual o Pai falou ao seu coração para dizer, e depois que Ele pregou a palavra, Ele chamou Pedro, falou: Pedro, leva o teu barco ao mar alto e lançai a rede. E Pedro disse: Senhor, temos trabalhado a noite inteira, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E eles foram. E Deus deu vitória a ele. A rede encheu a ponto de não poder puxar. Era muito peixe. Então Jesus supriu a necessidade deles.
E era tanto peixe que teve que chamar até o barco vizinho. Então fique ciente de uma coisa: essa dificuldade, esta luta, essa tristeza vai passar e a vitória vem em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo de Jesus. Amados irmãos, e o que Jesus viu na atitude dessa viúva? Jesus viu por trás da atitude dela. Jesus viu fé. A atitude dela foi de fé. Porque ela pegou as suas únicas moedas e colocou no gasofilácio, ofertou. Isso revela confiança em Deus. Através do ato desta mulher, do ato desta viúva, essa pobre viúva. É interessante que quando a Bíblia fala de viúva, sempre está se referindo a essas viúvas sofridas, desamparadas, pobres. Eu não vejo aqui falar em viúva rica. Esta mulher representa todas as mulheres. E através do ato dela, da atitude dela, ela traz uma lição para todos nós, homens e mulheres. Nós temos que exercitar a nossa fé. É muito fácil ofertar e dizimar, dar ofertas boas, quando a conta bancária está cheia. Mas essa mulher deu as últimas moedinhas que ela tinha. E Jesus, no Evangelho de João 14, na segunda parte do versículo, na parte B, ele diz: credes em Deus, credes também em mim. Jesus é o Filho de Deus, o Deus eterno, a palavra de Deus. Ele diz: credes em Deus, credes no Pai, mas também credes em mim. Na Trindade, existem 3 pessoas na Trindade, mas um único Deus. Em momento nenhum, Jesus está sozinho. Quando Jesus está operando, o Espírito Santo, o Pai, está junto. Ele nunca está só. É inseparável a Trindade. Então, por isso ele disse: credes em Deus, credes também em mim. Louvado e engrandecido seja o nome santo de Jesus. E no livro de Hebreus, falando a respeito da fé, no capítulo 11, diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. Aí no versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amados irmãos, falando de fé, a gente, lendo as Escrituras, o Espírito Santo traz na lembrança a passagem de Números 13, capítulo 13 de Números e capítulo 14. Ali conta o episódio que aconteceu
na vida dos 12 espias. Deus falou para Moisés enviar 12 espias, 12 representantes de cada tribo, para averiguar, para olhar a terra que eles iam tomar posse. E Deus fez tudo direitinho. Deus honrou aqueles homens que eram maiorais em suas tribos. Escolheu cada um deles, 12, para que eles fossem olhar a terra, para que eles avaliassem, eles olhassem a situação, que eles olhassem os habitantes daquela terra, se era alto, se era pequeno, se a terra era fértil, se tinha fruta ou não tinha. Eles olharam, eles foram, fizeram aquela avaliação durante 40 dias e chegaram à conclusão que a terra era maravilhosa. Trouxeram até um cacho de uva que foi necessário 2 homens para carregar o cacho. Que terra boa, que terra fértil. Mas, quando eles retornaram, que eles foram dar o relatório a Moisés, falaram: olha, a terra é maravilhosa, porém, não temos condições de entrar naquela terra, porque os homens lá são muito valentes, são gigantes, e a gente não tem como enfrentá-lo. Mas, amados, só Calebe e Josué, que fazia parte dos 12, só os 2 se colocaram numa posição de fé. Falou: não, se o Senhor estiver conosco, a gente vai tomar posse. Mas aqueles 10 foram irredutíveis. Eles inflamaram aquelas pessoas de uma maneira que eles blasfemaram. Criticaram Moisés, Arão e a Deus. Resumindo a história, aquelas pessoas perderam o privilégio de entrar em Canaã, andaram, peregrinaram pelo deserto 40 anos. E só quem entrou lá em Canaã foi Josué e Calebe, porque demonstrou fé. Aqueles que eram acima de 20 anos, todos eles que saíram do Egito e peregrinaram pelo deserto, todos eles morreram no deserto, eles não entraram lá. E aqueles 10 homens, eles foram sentenciados de morte diante do Senhor, por causa da sua incredulidade. Então a fé, amados irmãos, a fé nos leva a alcançar os montes, as alturas, nos leva diante de Deus, nos faz obter vitória. Tenha fé nesta noite, neste momento, você que ouve, creia em Deus. Deus preparou essas pessoas lá no Egito. Ele enviou as 10 pragas, uma pior do que a outra. Tudo isso preparando psicologicamente aquelas pessoas. Abriu o Mar Vermelho. E durante a peregrinação no deserto, Deus supriu a necessidade daquele povo. E no momento que Ele coloca aquelas pessoas para dizer: não, o Deus que enviou as pragas, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que sustentou nós de Maná, Ele vai nos dar vitória aqui. Mas não, foi totalmente o contrário. Você que tem essa caminhada com Deus, você sabe que Deus tem operado na tua vida. Você está vivo, porque Deus é na tua vida, Deus tem provido, Deus tem te livrado, Deus tem te acompanhado.
na tua saída, no teu retorno, Deus está contigo, te livrando, te protegendo. Você sabe disso. Mas basta vir uma situação, basta vir uma dificuldade, você treme e quer voltar para trás. Deus não se agrada disso. Louvado seja Deus. Engrandecido o nome de Jesus. E aquela mulher deu uma demonstração de fé. E ela nos revela, através da fé dela, uma outra mulher de fé, a mulher do fluxo de sangue, que os irmãos conhecem, que estava há 12 anos sofrendo de uma hemorragia, estava debilitada, fraca, a sua pele meia amarelada, perdendo sangue durante 12 anos. Deus operou 2 milagres. Manteve essa mulher viva durante 12 anos. Porque quem perde sangue está perdendo vida. Ele manteve ela viva para operar um grande milagre. E quando ela viu Jesus sendo acompanhado pela multidão, ela disse: se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu vou ficar curada. Havia muitas barreiras, obstáculos no caminho daquela mulher. Mas ela foi adentrando no meio daquelas pessoas, foi caindo, se levantando, recebendo cotovelada, recebendo, quem sabe até pisaram naquela mulher. Mas ela foi. Ela foi. E quando ela se aproximou de Jesus, ela disse: se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu vou ficar curada. E assim aconteceu. Ela simplesmente tocou na orla do vestido de Jesus. Ela recebeu uma descarga de poder, de cura. É como que na vestimenta de Jesus tinha um fio descascado. E ela tomou um choque ali, imediatamente. Um choque de cura. Isso é fé, amado. Isso é fé que Jesus quer que eu e você desfrute. Tenha fé em Deus. Jesus diz: creia em Deus. Creia também em mim. Louvado seja Deus. E Jesus viu também, além da fé, viu generosidade daquela mulher. Virtude daquele que se dispõe a sacrificar os seus próprios interesses em benefício de outrem. Louvado seja Deus. Pessoa que não é apegada aos bens materiais. A gente encontra na Bíblia Sagrada Eliseu, no capítulo 1 Reis, capítulo 19, só falando rapidamente, no versículo 19 a 21, que Elias recebe uma ordem de Deus para ungir Eliseu, profeta. E Elias vai nas terras de Eliseu. Eliseu era um homem abastado, era um homem que tinha uma condição financeira boa, porque ele estava malhando com seus bois. Ele tinha 24 bois. E ele estava com na 10ª, a 12ª, que era 2 bois juntos. E Eliseu chama, Elias chama Eliseu para que ele venha acompanhá-lo e diz: olha, posso ir despedir do meu pai e da minha mãe? E Elias falou: sim, pode. E ele pega, mata aqueles 2 bois, pega, usa a madeira, o carro, faz uma fogueira, faz um churrasco e distribui. Ele não era apego aos bens materiais.
Hoje em dia, quanto é que será que custa um boi? É uma graninha razoável. E você ter 24 boi, aqueles boi que é usado para procriação. Então uma pessoa que não está presa aos seus bens materiais, e ele renunciou àquilo, olhando para algo maior, para a obra de Deus. Ele sabia que aquilo que Deus tinha para ele era superior às suas terras, aos seus boi, aos frutos da terra. Ele foi seguir a Elias, que futuramente deixaria a sua capa para ele. Nós encontramos também, amado, uma mulher, a Sulamita, em 2 Reis 4, versículo 8 a 11, que Eliseu ia para Sunem e passava de frente da casa daquela mulher, uma mulher rica. E ela, vendo Eliseu passar, convidou para comer pão, e ela disse com seu marido: olha, eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus. Façamos um quartinho para ele, no pé do muro ali. Colocamos lá uma cama, uma mesinha, uma cadeira, uma lamparina, para que ele venha se deitar, descansar quando ele passar. E assim aconteceu. Terminaram o quarto, ela colocou, mobiliou, e Eliseu tinha lá um lugar para descansar. Uma mulher que teve uma atitude generosa e foi hospitaleira com o profeta de Deus. São pessoas que entendem, Deus permite você dividir alguma coisa que você tem com alguém. Não vai faltar, só vai multiplicar. Se você ler a história dessa mulher, você vai ver que Deus era na vida dela. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome de Jesus. E Jesus viu também amor. Amor é um sentimento de afeição por alguém, acompanhado do desejo de fazer o bem. Aí nós encontramos, falando de forma rápida, a parábola do bom samaritano, que fala a respeito de um homem que descia de Jerusalém e se deparou com ladrões. Aqueles homens vieram diante daquele homem, lançaram por terra, bateram nele, surraram, machucaram ele. E a Bíblia diz que viu um sacerdote, olhou e foi embora, passou de largo. Veio um levita, olhou e não quis ir ajudar, mas veio um samaritano. Ele viu a situação do homem, foi lá, pegou, levantou o homem, limpou as suas feridas, passou azeite, passou vinho e cuidou dele. Colocou sobre o animal e levou para uma estalagem para que aquele homem pudesse ser tratado. Então, é uma atitude de amor, é uma atitude de compaixão com aquele que precisa da ajuda. Se você está passando numa situação e vê diante de uma situação que você está indo, Deus prepara uma situação para você. Se você perceber que só você está ali, é você mesmo. Ele é o teu próximo. A pessoa que nós vê precisando de ajuda, ele é o nosso próximo. Porque tinha um camarada, um doutor da lei, que estava perguntando para Jesus o que ele poderia fazer para alcançar a vida eterna. Jesus perguntou se ele seguia os mandamentos, se ele obedecia. E Jesus falou, e ele perguntou para Jesus, quando Jesus falou para ele se ele seguia os mandamentos, ele desde muito tempo. Mas ele falou, mas quem é meu próximo? Porque ninguém tinha acusado ele. Aí Jesus narrou essa parábola. E Jesus perguntou para ele, quem foi? Quem foi o mais próximo dele? Foi o samaritano.
Aí ele falou, então vai e faça o mesmo. Então um ato de misericórdia, um ato de bondade. Aquela mulher, através do seu ato de contribuir, colocando tudo que ela tinha, ela revelou amor. E a obra de Deus é feita com amor. E o maior exemplo de amor é o próprio Deus. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi o maior ato de amor. Amém, amados? Que Deus continue abençoando a sua vida, acrescentando vitória à tua vida. Estamos já terminando. Vamos fazer orações por alguns pedidos de oração. Temos pedido de oração da irmã Vera Lima, pede oração por ela e também pelo seu filho Vitor. E por Tamires e Aurora. E é bem verdade que existe muitas pessoas, muitos irmãos que precisam da oração de cada um de nós, que precisam e necessitam da intervenção de Deus na sua vida. Existem muitos irmãos crentes que foram acometidos da Covid-19, no Brasil inteiro, ou fora do Brasil, no mundo. Pessoas que estão entubadas. E nós vamos orar para que Deus conceda vitória. Temos visto aí pessoas que estavam com 80%, 90% do seu pulmão prejudicado pela Covid. E Deus tem tirado essas pessoas, tem dado vitória a elas. Não tem deixado ela morrer. A sobrinha, a prima da minha esposa, Rogélia, estava com 80% do seu pulmão. E nós orando, pedindo oração na igreja aqui para os irmãos. Deus concedeu vitória a esta moça, ela está em casa, se recuperando em casa. Para a glória do nome de Jesus. Então não podemos desanimar. Os médicos dizem que é 20% de chance quando a pessoa está com 80%, 90% no seu pulmão complicado. Mas Jesus é maior. Vamos orar. Também vamos orar pela senhora Geovânia, a pedido da irmã Kátia. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus oramos, Senhor, acreditando na Tua bondade, na Tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, que vê, que contempla os Teus filhos, a Tua igreja, esses irmãos, Senhor, que precisam da cura, da libertação. Ó Pai querido e amado, em nome de Jesus, Senhor, visita neste momento a cada irmã, a cada irmão que está enfermo, que está acometido, Senhor, e que precisa da Tua intervenção, que precisa do milagre. Ó Deus, em nome de Jesus, o Teu Filho, decreta neste momento a vitória, a bênção na vida desses Teus filhos, Senhor. Ó Senhor, guarda cada um dos nossos irmãos, o pastor desta igreja que está trabalhando, abençoa ele lá no trabalho, os companheiros do seu trabalho, Deus abençoa a sua família, a família de cada um aqui presente, Senhor. É no nome de Jesus que nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos e todos digam amém.